Olá, pessoas amadas. Eu sou a Márcia Rissato, terapeuta floral, e vim hoje aqui conversar com vocês sobre o adolescente que recebe a notícia de que está com câncer. O objetivo desse encontro é entender sobre, através da percepção do paciente durante o recebimento do diagnóstico e o tratamento oncológico. E também entender como é que os familiares sentem todo esse processo, levando-se em conta que a adolescência, né, momento de transformação, de construção de personalidade, e o que esse diagnóstico traz no que se refere ao desenvolvimento social, psicossocial, emocional. Por isso, eu convidei o Francisco e o pai dele, o Luiz Antônio, para conversarem comigo e contarem para a gente, compartilhar essa história de final feliz. E, claro, a Samantha junto comigo, para que a gente possa dar dicas de florais e óleos essenciais que possam contribuir para a melhoria de qualidade do paciente, melhoria de qualidade de vida nesse momento. É com você, Francisco. Não fica tenso. Ele é tímido. Um pouco nervoso. Mas vamos lá. Para falar sobre mim é fácil, né? Difícil é falar dos outros. Eu tive esse tumor, né, com 15 anos. Como é que você descobriu? Eu descobri, na verdade eu já estava tendo dor no braço há algumas semanas, 2, 3 semanas, era uma dor constante, vinha e voltava. E aí a gente achou que não era nada, dor de crescimento, né, nessa época, 15 anos, né, 14. E aí eu estava andando de kart com meus amigos e eu senti um tranco no meu braço numa curva que eu fui fazer. E doeu muito, assim, uma das maiores coisas que eu já senti. E aí a gente correu já para tirar a chapa. Aí a pessoa que tirou esse exame, ele já mandou já para o centro médico, né, que é um hospital aqui em Campinas bem famoso. E de lá já estava o pessoal já sabia do resultado, né? Só pela chapa eles já desconfiaram já. E aí foi essa turbilhão, assim, coisa de 2 dias eu já sabia que eu estava com câncer. Assim. E aonde era o câncer, Chico? Aí descobri que tinha um osteosarcoma, né, no osso do braço esquerdo. E quanto tempo aconteceu de você descobrir a dor e já ter o diagnóstico? Luiz, você lembra? Na verdade, como ele falou, nessa primeira noite, quando foi feita a tomografia e o médico não conseguiu definir exatamente, ele pediu para primeiro no Veracruz fazer uma mais atualizada, que conseguisse verificar tudo. Foi segunda noite que ocorreu o fato, marcamos na Veracruz no dia seguinte. Veracruz é um hospital, né? É, um hospital. E fizemos na terça, ele já estava tomando remédio, ele estava com dor, o braço estava imobilizado. E na quarta-feira, na hora do almoço, fui buscar o resultado, mas até esse momento não imaginava nada, não passava nada pela minha cabeça. Não passava nada que pudesse ser alguma coisa, nem na minha e com certeza nem na dele. E quando eu peguei o resultado, eu abri o resultado e eu vi a suspeita de sarcoma de Ewing. Então, da segunda noite até a quarta, na hora do almoço. Você leu o resultado? E daí fui para casa, porque eu falei daí com o médico que fez o primeiro atendimento, e ele já falou, vai para o centro médico, indicou o Dr. Bar, vai para o médico, e o Dr. Alejandro, e a gente passou pela consulta, talvez no mesmo dia. O Chico ficou sabendo pelo... Você não falou para ele? Não, a hora que a gente estava indo no centro médico, ele falou. Não, eles me contaram na sala do médico. E como foi, Chico, receber esse diagnóstico com 15 anos de idade? Na verdade, os tempos eram muito diferentes. Não tinha Google, então eu perdi meu avô de câncer, mas eu era muito novo. Então eu não tinha câncer na família, assim, muito próximo. Eu não sabia muito o que era, né? Era tudo muito novo. O que me deu medo na época foi de ver a reação das pessoas de quando eu falava que estava com câncer. Isso no começo, eu vi a reação do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus amigos, porque quando eu falasse, está com câncer, a gente vai fazer uma quimioterapia,
tal, eu falei, deu um choque, tal, tudo bem, mas vamos, né? Não tem aquele conhecimento, né? Não pensava que podia morrer na hora. Foi tudo muito rápido. E aí, quando eu falava assim pro meu amigo próximo, o amigo vô dele tinha morrido de câncer, todo mundo ficava com medo quando se falava a palavra câncer. E a gente está falando de 25 forte. anos atrás, né? O câncer ainda era muito associado à morte. Não tinha muita cura que nem hoje, assim, tinha, mas era diferente. Então, a reação das pessoas me deixou com medo, aí eu fui ficando com medo. Só que foi muito rápido, assim, em uma semana eu já estava fazendo quimioterapia, assim, a reação das pessoas é uma coisa que me surpreende, né? Porque as pessoas não... inclusive, eu estou vendo muitos posts do que não dizer para uma pessoa que está com câncer, né? Então, às vezes, o silenciar é melhor se você não tem nada de bom para falar, né? E nem entrar no desespero, porque a pessoa que está lá, né? Estou aqui, atenção, eu sou o paciente. Ou né? só ficar falando, vai dar tudo certo, isso não é nada, isso passa, vai dar tudo certo, só você... Claro que é muito melhor ser positivo do que negativo, mas também não é, né? É uma coisa muito séria, só realmente quem passou que tem uma noção. Uma semana começou o tratamento, Luiz Antônio? Foi muito rápido. Aí ele teve que fazer quimioterapia? Aí ele foi indicado, porque o centro médico deu lá do Centro Boldrini. O Centro Boldrini, a referência naquela época já era os mesmos níveis de cura da Alemanha, que era o país que mais tinha nível de cura, era a Alemanha. O Centro Boldrini já era aqui do Brasil, da América, do mundo, ele já era um lugar assim que, graças a Deus, que a gente estava do lado. E o médico que veio fazer o primeiro tratamento era do Einstein de São Paulo, e eles tinham acabado de diminuir o número de quimioterapias. O tratamento até então eram 12, eram 7 antes da cirurgia e 5 pós-cirúrgico. E o dele já tinha ficado 5 antes, passou para 9, que era melhor, né, o remédio, passou para 5 antes da cirurgia e 4 pós-cirurgia. Então, esses dois médicos, o Dr. Barber, que atendeu ele no início, foi o que fez cirurgia com o outro médico, e esse outro médico trouxe o tratamento, que eram essas quimioterapias. E aí começou rápido, só que no começo era muita novidade, muito assustador, porque toda vez que ia fazer a quimio, você tinha que colocar aqui, né? E não podia errar. Colocar o quê? Colocar o acesso? É porque tem gente que está só ouvindo a gente, então é legal a gente falar. O catéter era colocado aqui. Aqui é perto de uma veia aqui no pescoço? Não, é na veia, porque ela não podia estar fora da veia. Porque se jogar a químio no corpo, mata o paciente. E como foi essa história de colocar o acesso? Doeu, Chico? Era uma microcirurgia, assim. Só que todo preparar era uma das piores partes para mim, assim. Porque é no pescoço, né? E em seguida eu tirei a chapa para ver se realmente estava na veia. Só para deixar claro, é um acesso, né, que a gente chama de catéter, que você introduz como na jugular, é a veia jugular que a gente usa, né, que é usada, porque a substância da quimioterapia ela é agressiva e, como o Luiz disse, ela não pode sair do sistema circulatório. Então, e é uma microcirurgia porque você não introduz apenas a agulha, você coloca uma cânula, né, uma cânula para que naquele lugar onde está entrando o líquido não rasgue a veia, não agrida o tecido por fora. Então é uma microcirurgia mesmo. É um condutor, exatamente. Tudo isso que o Francisco e o Luiz Antônio estão contando para a gente se caracteriza como trauma, né? Sim. Então, o floral que eu sempre indico para quem começa com esse processo é o Star. O Star of Bethlehem é um floral que tem que tomar por muito tempo. As pessoas perguntam, mas assim, quanto tempo? Muito tempo. Cada pessoa tem o seu nível de trauma, uns mais profundos, outros mais leves, né? Então, o Francisco que viveu isso, e ele foi muito afetado pelo entorno que não estava preparado, né, para segurar essa onda. Então, ele teve que tomar durante muito tempo. Tem algum óleo que você indique para isso nesse momento, Sami? Tem vários óleos essenciais, inclusive, que a gente utiliza nesse primeiro momento, associado ao Star of Bethlehem, a gente indica algum óleo essencial que traga entendimento. Já que o entorno não traz, e a gente está falando de um adolescente, né?
Por isso que ele não teve, no meu entender, ele não teve de cara um medo de morte, assim, porque as pessoas, até hoje a gente tem essa cultura, assim, né, de quem morre com câncer é porque é muito mais velho e tal, né, mas de qualquer forma, traria um sentimento de morte de cara, mas um adolescente ele já pensa que ele mal entende o que é câncer, né, então acho que aí viria já um óleo essencial para trazer entendimento. O óleo essencial que eu indicaria num caso desse, por exemplo, já de cara uma lavanda, né? A gente tem que trazer um equilíbrio emocional. Eu gosto de trabalhar a lavanda sempre misturada com o óleo essencial de laranja, porque o óleo essencial de laranja, a gente costuma traduzi-lo como um óleo essencial da alegria genuína, mas não é isso. Ele eleva o seu nível de bem-estar. Então, elevando o seu nível de bem-estar, você fica livre para entender o que está acontecendo. Com umas gotinhas de cedro aí para dar um pouco mais de coragem, né? Para enfrentar as próximas etapas, que ele, na verdade, ele não sabia o que era, né? Ele não sabia o que tinha por vir. O que tinha por vir, né? Exatamente. É como se você estivesse correndo feliz, alegre, e aparece uma parede na sua frente, você dá de cara com a parede, então você fica ainda meio sem entender. Isso então mesmo. estar descobrindo conforme o tratamento, porque é muito rápido, né? Esse câncer ele aumenta muito rápido, né? Então Principalmente em crianças. você tem que começar o tratamento muito rápido, então você não tem nem. E durante o tratamento, Chico, você ficou meio que isolado, né? Porque baixou tua imunidade, teve isolamento, Luiz Antônio? Na verdade, era pior, por incrível que pareça. Toda vez que fazia químio, ele sabia o dia que ele ia ficar internado. Então ele entrava de manhã no hospital, à tarde fazia químio, ficava um dia, 2 no máximo. E eu ficava com ele lá e aí a gente ia embora para casa. Porém, o efeito da químio, 5 dias, 6 dias depois, baixava a imunidade. Se ele tivesse febre, tinha que correr para o hospital. Aí, esse momento, você não sabia quando sairia do hospital. Quando subisse a imunidade. Só quando subisse ou abaixasse a febre. Tem que ter um dos dois. Mas se não tivesse os dois... tranquilo que você não estava recebendo químio, né? Tipo, sim, mas só que você não sabia. A aflição maior quando fazia o exame de sangue de manhã e não tinha imunidade. Aí, não, hoje não deu. Aí só amanhã. Então, às vezes, você ficava 3, 4 dias a gente chegou a ficar. E o Boldrini, como é super, né? Não tem nem o que falar. O quarto era separado, o acompanhante do paciente, por uma porta de vidro e tal. Quando estava fazendo químio, o acompanhante, no caso eu, tinha acesso ao quarto normal. Quando estava no retorno, eu saía do quarto, a porta era fechada, eu voltava, lavava bem as mãos, me higienizava, tudo para entrar no quarto que eu estava vendo ele ali. Então a coisa era mais séria, porque ele não podia pegar bactéria, não podia pegar nada, né? Então tinha essa tensão. Putz, será que eu saio amanhã? Será que eu não saio? Claro que era muito mais agressivo, né? A aplicação, a parte cirúrgica, com certeza tinha mais medo de fazer aquilo. Mas essa ansiedade de sair depois era... Chico chegou a perder cabelo? Sim, todo o pelo do corpo inteiro. Sobrancelha, pelo, tudinho. Mas eu fiquei isolado o ano inteiro, praticamente. O que você sentiu durante o tratamento? Você se isolou dos amigos, de tudo, né? Os amigos ainda iam visitar em casa, alguns foram na cirurgia depois. Você começa a sentir, você começa a ter medo, né? Porque conforme o tratamento, vai acontecendo algumas coisas que você não espera. Que um dia soltou o catéter, sangrou o quarto inteiro, você acha que você vai morrer, né? Assim, outro dia tinha errado, teve que colocar de novo. Um médico X, aí outro é outro médico. Mas a gente sempre estava muito bem assessorado lá, cuidando dos enfermeiros, o médico do Boldrini primeiro mundo. Mas é medo, muito medo, né? E depois começa a sentir cansaço, né? É um cansaço mental e físico. Daí você vai para casa, volta para casa. Não vai, fica no hospital, volta em casa, quando volta você está super fraco. Eu, quando eu entrava no hospital para fazer a quimio, eu não comia nada, eu ficava uma semana sem comer, só no soro. Aí voltava para casa, começava a se alimentar, aí já começava a baixar a imunidade, tinha que voltar para o hospital, assim, é um cansaço, né? Mental e físico, literalmente. Assim. O Olive é um floral que não pode faltar para pacientes que estão fazendo tratamento oncológico. E para quem cuida também. Para quem cuida, obviamente, claro. Então a gente está fazendo aí uma composição, né? O Star, o Olive
E o Rescue sempre, o tempo todo. Eu tomava todo dia. A doutora Ana Carolina Falcão, que é oncologista maravilhosa, cirurgiã, fez uma reunião com a gente, né, Sami? Ela queria aromas para oferecer para os clientes, para os pacientes, durante o diagnóstico, né? E você falou muito bem da lavanda e da laranja mesmo, mas aí você chegou a levantar uma dúvida, um questionamento, né? O Chico sarou, né? Tem um final super feliz, mas o aroma daquele momento, já que a gente fala de memória olfativa, né? Será que a lavanda, sei lá, se tivesse naquele momento, os cheiros, os aromas daquele momento te levam para aquela situação? Como é que fica isso? Pode acontecer de você nunca mais querer sentir, né? Porque Eu posso interromper só porque eu fiquei anos sem tomar café por causa disso, porque os quartos eram em cima da cafeteria. Olha. E ficava o dia inteiro fazendo café. Eu fiquei assim, Pronto, 20 anos sem tomar café, não tinha sentido o cheiro de café. Porque eu vomitava, eu tinha quimioterapia. Primeiro porque num processo desse, o organismo ele fica esgotado mesmo, né? Por isso que ele fala de cansaço físico e mental. É um cansaço generalizado, porque o seu organismo na verdade, tá lutando para não morrer. Né? Toda a energia tá ali naquele local para cura, né? Qualquer doença o organismo funciona dessa forma. No caso do câncer, muito pior. Existe uma queda de frequência de energia assim absurda em pacientes com câncer. E aí, quando você está nesse estágio de sensibilidade, você fica muito mais suscetível a estímulos. Então, no caso do óleo essencial, a gente sabe que ele ajuda nesse tratamento, né, em momentos diferentes, né, a gente está contando aqui etapas, né, do processo emocional do Francisco, e a gente tem óleos essenciais, sinergias para cada etapa dessa. Né? Mas é muito comum e quase 100% dos casos, realmente, depois a pessoa fica um tempão sem querer sentir esses cheiros. Né? Porque vai ajudar num primeiro momento, mas vai criar aquela memória olfativa de repelir aquele estágio, né? Aquele momento da sua vida que foi tanto sofrimento. Como é que funciona para um pai, para uma mãe, que é automático, né? A gente cria a expectativa de futuro para os nossos filhos, até para que eles consigam fazer coisas que a gente realizar, coisas que a gente não conseguiu, né? Como é que fica nesse momento a cabeça de um pai vivendo toda essa doença? Na verdade, como foi tudo muito rápido, eu lembro que, eu não esqueço que no primeiro contato com o médico, a gente aqui tinha como ele falou, tem que falar, tem que falar. Ele falou, tem que falar para o seu filho, é uma coisa muito séria, ele tem que saber que ele está com um problema sério. E a gente pergunta, a primeira pergunta que você faz, doutor, quais são as chances de sobrevivência? Ele, né, acho que nem estava junto, ele estava na outra sala. Ele falou, olha, nesse caso é 70% de sobrevivência e 30% de não conseguir. Isso dá um alento, você fica um pouco mais isso tranquilo. É terrível, porque tem gente que se apega no 70%, porque você tem eu peguei no 70%. E eu não lembrava disso, para mim, na minha cabeça era 90 e poucos %. Olha mas isso, a gente ele tem que ser, né? Com certeza não falamos, eu não lembro, mas eu fiquei feliz. Mas os 30% se fosse 50-50, latentes. seria ficar alguma coisa. Os 30% não ficam não, porque, latentes? assim, claro que fica, não que eu não tivesse medo, lógico. Se fosse 5%, mas eu você teria não perdeu medo. A fé, né? Ainda mais com 70%. Ele é um gentian positivo, né? O floral de Bagente que traz... Eu falei, vai ganhar. Só que daí começa todo o processo. Aí ele fica no quarto. E você vai no hospital, você vai tomar café, você vê as outras crianças. E aí então você começa a pensar nos outros, você fala, nossa, olha quanta gente numa situação até pior, né, do que meu filho. E você não questionou a Deus nunca. Por quê? O que eu questionava, às vezes, que passava na minha cabeça, é que ele devia perguntar, a gente não falava muito sobre isso, mas ele devia perguntar para ele, por que aconteceu isso comigo com 15 anos? Porque eu já tinha passado com meu pai uma idade menor do que eu tenho hoje. Meu pai teve
câncer com 62 anos. E claro, já estava bem mais elevado, porque ele não ia muito em médico, ele foi uma pessoa que tinha uma saúde de ferro, e isso fez com que fosse mais rápido, né, a transição dele. Mas você ia ver no hospital e você via aquelas crianças de gente assim que você não entendia. E aí você fala, pô, por que aconteceu isso comigo? Até um dia que eu vi quando a gente voltava no retorno no médico, eu vi uma mãe segurando uma criança de 4, 5 meses. Aí eu falei, eu quero saber por que aconteceu isso com meu filho de 15. Olha essa moça aqui, com uma criança de 4, 5 meses no colo. O que é isso? A gente tem um sentimento eu não tenho que de dó, saber. né? Eu não tenho que saber o porquê. Não vou saber. Até hoje eu não sei o porquê desse tipo de coisa. A gente tem um monte de associação, isso, aquilo, mas nunca a gente tem certeza. Então eu falava, bom, por que eu vou questionar? Olha esse menininho aqui. E você via crianças até deformadas, você via crianças com problemas ósseos, você tinha paciente que ficava do lado, claro que eu não passava isso para ele, e gente do Brasil inteiro. E gente que já tinha perdido uma filha, e estava com a outra filha, segunda filha, do lado do Francisco. Fiz amizade com ele, falei, não, vai dar certo, você não vai... Você começa a viver... E aí ele perdeu a segunda filha ali. E você começa a viver num ambiente de muita dor, mas você começa também a trabalhar muito a fé, né? A fé, a esperança, a compaixão. Não, e eu via né? que ele estava num caminho, e eu, até pela própria cirurgia, quando foi feita a cirurgia, eles fizeram a cirurgia dia 12 de junho de 97. O médico falou, é de 7 semanas até no máximo, 7 dias até no máximo 10, às vezes até 12 para recuperação, para te dar alta. E eu falei, tá bom, né? Vamos seguir. E a cirurgia foi tudo perfeita. Eles pegam depois, Que foi a cirurgia, para a gente entender? Que cirurgia que o Chico fez? Eu tirei o osso, que era o número aqui do braço, e pus uma prótese, né? De 20 centímetros. Então ela vem daqui até aqui. E correu tudo bem. Quando foi dito, você fez a cirurgia depois da quimioterapia? Na metade do tratamento. 5 químios antes da cirurgia. Essas 4 pós-cirúrgicas são para assim, eliminar, mesmo tendo o resultado da análise do osso, que estava tudo zerado. Foi a melhor prova que eu vi na minha vida, 0, 0, 0. Eles seccionaram em várias partes e cada parte estava 0, 0, 0, 0 no osso. E aí, nessa recuperação, você vê que foi muito bem feita e muito bem guiada até, né, por todos, que dia 12 de junho ele operou. Aí, dia 17 de junho, 5 dias depois, por coincidência do meu aniversário, ele teve alta. A metade dos dias esperado para ter alta. Aí eu lembro que até fui comemorar, levei ele para casa, falei, nem estava pensando, ia dormir à noite com meu filho. Vocês comemoravam as pequenas vitórias entre o tratamento? Chico, como é que... A comemoração era ir para casa, né? Assim, você chegar em casa, conseguir comer a comida da sua mãe, estar com seu pai ali, com seus irmãos. Essa já era a comemoração, assim, você queria ficar em casa, porque você saía do hospital, né? Aquele ambiente carregado e tal. Por mais que a gente era super bem tratado, tem a coisa da doença, né? Em casa era quando a gente esquecia um pouco, né, isso. Então, Chico, e aí você saiu, você se livrou do câncer, em algum momento você encontrou alegria, ou o que você sentiu depois disso? Porque aí você já estava, ainda você era um adolescente, né? Sim, sim. Eu consegui lidar um pouco no tratamento, assim, eu acho que eu fui evoluindo conforme o tratamento, né? Por causa desse caso que meu pai falou, tinha muita criança. Eu era um adolescente de 15 anos e só tinha criança, praticamente. Que lá puder até 18 anos. Eu era, tanto que eu dei entrevista, eu meio que virei celebridade lá, porque eu era o único adolescente lá, tinha muita criança, assim, que tinha leucemia, uns casos muito piores que o meu. E isso fazia você falar, nossa, meu caso é tranquilo. Então isso fez eu evoluir muito e levar tranquilo também. Então eu saí já, as últimas quimio é mais fraca, você já sai mais preparado, né? Não é que nem no começo, todo aquele turbilhão e tal. Aí você sai querendo viver tudo que você não viveu em um ano, né? Querendo sair com os amigos, querendo namorar, fazer e viajar. Você sai, achando que é imortal, né? Porque você passa de uma coisa dessa, você acha que você tá
Nossa, arrasando. Você sai. Isso assim, é aquele primeiro impacto, depois abaixa um pouco e você volta a viver normal. Você chegou a questionar, sentir raiva por ter sido você? No começo eu pergunto por que eu, né? Eu acho que eu tive um processo assim inverso. Eu não tinha muita fé e nesse caso eu me liguei muito a Deus, assim, foi aonde eu encontrei assim a palavra, uma força superior. Ali eu vi que existe, né? Tinha pessoas muito boas lá, tinha até uma pessoa que tinha uma capela lá, a gente rezava. Eu achei ali, você se encontra, né? Um ano muito, que muda tudo, né? Que a adolescência não tem muito na cabeça, só quer estudar, né? Você não tem muito. Ali é o mundo real, né? Pessoas doentes, família, criança que perdem a vida. Então ali cai uma ficha, né, da vida, que é. E você vê que a vida, você percebe como é frágil a vida, né? E aí você dá muito valor, né? Acho que isso foi o maior aprendizado meu, foi isso, dar valor à vida, né? A família, que estava muito próximo, que ali você vê o quanto eu fiquei muito tempo com medo de ter filho por causa disso. Até hoje ainda tenho isso, é um negócio que eu levo até hoje, porque eu tenho um filho de 8 anos, né? Que natural. Eu sei que é uma coisa que você na hora que acontece, você vai e enfrenta, né? Mas se antecipar para ele, nossa, meu filho ficar com câncer, eu não sei como eu levaria isso, né? Então eu tenho ainda esse trauma até hoje, isso por causa do meu filho. Falo que eu tenha de novo e ele não, né? Esse sentimento eu fui ter só depois de que eu virei pai. E ficou algum resquício da quimioterapia? A gente faz um acompanhamento durante 5 anos, né? De ir, faz os exames todo, tira a chapa, e nunca mais voltou, né? Não volta. Isso foi uma coisa que me deixou traumas também, de ele voltar. Isso mais pra frente, eu mais velho, depois dos meus 20 anos, 20 e poucos anos, você fica com muito medo. Qualquer dor no corpo, você acha, nossa, você voltou no câncer. E a cabeça. Isso até comigo, quando eu tenho às vezes dor no corpo, já tive o pai, já tive o filho, você imagina, isso, uma dor meio assim, será que eu tô... Teve uma época que eu fiquei mal, assim, porque eu tava com uma dor, aí eu falei, o câncer voltou, e essa dor aumentava, e eu ficava com medo. Foi de academia, né? Você forçou numa... Eu fiquei com medo de ir na academia, de fazer exame, eu fiquei super mal. Aí eu fui, fiz exame e não era nada. Aí parou a dor no outro dia. O floral é importante, cada vez que afloram essas dores, que são essas memórias, né? Então o estar tem que voltar sempre. Quando o pensamento fica muito obsessivo, né? Vou ficar doente. O white chestnut é o floral importante também. E eu acho que o lemongrass, né, que você fez questão de colocar no chakra equilíbrio, é um óleo essencial legal também para crenças limitantes, para falar, já aconteceu, vai acontecer. Não, tem que ir, né? Ele dá essa forcinha. Desculpa. E esse tipo desse pós-cirúrgico, porque o ano de 97 quase inteiro a gente passou dentro do Boldrini, assim, não os dias, né? Tinha os 2 dias para químio e às vezes 3, 4, 5 para o retorno da químio, mas a gente acompanhou até novembro quase desse ano, que quanto tempo. Daí voltava para fazer e só podia o câncer voltar ou no pulmão ou no osso. Não tinha perigo do câncer ir para algum órgão, o único que seria, então eles faziam chapa do pulmão no retorno e tiravam uma gotinha de sangue, mais nada. Mas você encontrava todas aquelas crianças, ruim de novo, tal, né? Então isso também... Aí fica a expectativa também, o resultado desse exame. Na hora, né? O exame... Né? Então, mas eram esses 2 lugares. Então, claro, aí foi um tempo, como ele falou, imagino, né? Que medo de voltar, isso aí, claro. Então, depois que passou essa fase, foi mais tranquilo, claro. A gente está falando aqui, na verdade, sobre a impermanência da vida, né? Nem tudo dura para sempre, nem a tristeza, nem a alegria, né? A gente tem aí uma jornada para seguir. A qualquer momento seremos interrompidos e disso a gente se esquece às vezes. E é muito ruim quando você é lembrado o tempo todo que você vai ser interrompido em algum momento e você começa a ficar sugestionado e diz, é agora, né? Então a gente precisa sair do nosso estado de alerta e precisa focar onde? Onde você coloca a tua atenção é onde você direciona a sua energia.
né? Então é muito importante que aconteça o que acontecer, a gente esteja forte por dentro, porque a gente não tem controle sobre o que acontece por fora. Então, nesse momento, eu encerro esse nosso episódio emocionada, agradecendo aí a coragem do Chico de vir compartilhar com a gente, porque é um final feliz. Ele casou com uma mulher maravilhosa, já tem uma filha do coração, né? Tem o filho dele, trabalha, é um tremendo profissional, né? E eu tenho certeza que o pai também segue agradecendo todos os dias. E terminamos aqui com um final feliz. Obrigada, Samantha. Eu convido vocês a nos seguir nas nossas redes sociais, @florais e aromas. E no próximo episódio eu vou ter uma conversa muito deliciosa com a minha sócia, com a Samantha Alves, que a gente vai falar sobre transformações e os óleos essenciais que nos ajudam nesse processo. Se cuidem.